Graças a paz, irmãos. Vamos abrir a escritura no Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 46. Como a leitura é extensa, os irmãos podem ficar mesmo como estão assentados. E eu estarei fazendo a leitura, queridos. Os irmãos vão acompanhando. Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 46. É um texto muito conhecido da igreja. Vamos iniciar aqui. A ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhes Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes?
Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu já sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. E agora eu gostaria que os irmãos colocassem de pé, e a igreja vai ler bem bonito o versículo 25 e o versículo 26, por gentileza. Vamos lá? Disse-lhe Jesus: amém. Os irmãos podem sentar. Meus queridos irmãos, há algumas coisas na vida das quais nós podemos fugir. Sim, podemos fugir de uma doença, podemos mudar os nossos hábitos, podemos procurar um médico, tomar medicamentos e cuidar da nossa saúde. Podemos fugir de alguns problemas. Podemos mudar de emprego, mudar de cidade, recomeçar um relacionamento, tomar novas decisões. Mas existe, queridos irmãos, uma realidade da qual nenhum ser humano pode fugir. Essa realidade é a morte. E aqui, irmãos, não importa quanto dinheiro eu tenha no banco, a morte não respeita a nossa conta bancária. Não importa o cargo que eu ocupe, a morte, ela não respeita os títulos. Não importa a idade, a saúde, a fama ou a posição social, todos nós, irmãos, estamos caminhando para um mesmo lugar. Podemos até adiar algumas coisas, mas não podemos adiar indefinidamente a morte. E talvez seja justamente por isso, irmãos, que a morte seja o nosso maior medo, porque ela nos lembra que, apesar de todo o nosso conhecimento, toda a nossa tecnologia e toda a nossa capacidade, existe um momento em que o homem percebe que não pode fazer absolutamente nada. A morte coloca, queridos, todos os homens em um mesmo nível, rico e pobre, o poderoso e o desconhecido, o famoso e o anônimo, o doutor e o analfabeto, o jovem e o idoso. Mas observe, irmãos, que João 11 nos coloca diante de uma pergunta profunda que precisamos responder nessa noite. E se alguém tivesse autoridade sobre a morte? E se alguém pudesse controlar a morte? E se alguém, irmãos, tivesse poder sobre a morte? E se existisse alguém para quem a morte não fosse um ponto final? E se existisse alguém que não apenas pudesse ressuscitar um morto, mas que fosse a própria fonte da vida?
É exatamente isso, irmãos, que João quer nos mostrar por meio do capítulo 11 do seu Evangelho. João não começa apresentando Jesus como uma solução à morte, mas observe, primeiro ele apresenta e nos mostra o tamanho do problema. Observe, Lázaro aqui está enfermo, depois Lázaro morre, a família chora, os amigos choram, até o próprio Cristo chora. E finalmente, irmãos, Lázaro dentro de um túmulo há 4 dias. João nos conduz até o lugar onde a esperança humana termina, na sepultura. E é exatamente ali, irmãos, que os textos nos apresentam algo maravilhoso. É no local, irmãos, onde toda a esperança humana é arrancada, na sepultura, no túmulo, no cemitério, onde nós vemos Jesus aparecer de uma forma maravilhosa. Ele olha para uma realidade que ninguém pode mudar e declara: eu sou a ressurreição e a vida. Perceba, Jesus não diz apenas que ele pode ressuscitar a Lázaro. Ele não diz isso. Ele não diz apenas que ele conhece uma forma, um método, uma metodologia para ressuscitar Lázaro. Não, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Portanto, queridos, o que está em jogo nesse capítulo não é simplesmente a ressurreição de Lázaro, não. Eu arrisco a dizer, queridos, que o tema desse capítulo não é a simplicidade da ressurreição de Lázaro, mas na verdade o tema desse capítulo é revelar quem Jesus é. Quem Jesus é. João quer que olhemos para o túmulo de Lázaro e enxerguemos, irmãos, algo muito maior e muito mais sublime. Quer que vejamos que aquele que está diante do túmulo, diante da pedra, diante da sepultura, é nada mais e nada menos do que o Senhor da vida e da morte. Portanto, meus irmãos, olhando para João 11, nós precisamos compreender 3 verdades, e eu gostaria que você repetisse comigo. A primeira verdade: a morte como um inimigo terrível. Você pode responder isso para mim? A morte como um inimigo terrível. Segunda verdade: a revelação do Salvador. Pode falar? E a terceira verdade: a demonstração do seu poder. Perfeito, queridos. A primeira verdade, nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 24, nós já lemos o texto, é uma história muito conhecida, é uma história que está na nossa cabeça, acabamos de ler, está fresca na cabeça, então podemos desenvolver aqui esse texto de forma muito tranquila. Antes de mostrar Jesus Cristo como o eu sou a ressurreição, João mostra a nós nessa noite um grande problema, um problema que aos nossos olhos com certeza é impossível de resolver. E se nós formos colocar, irmãos, em uma lista de coisas impossíveis de se fazer, com certeza vencer a morte estaria no top 1. Que na verdade a morte com certeza é um dos inimigos mais difíceis, se não o mais difícil para um homem. E nós olhamos exatamente, irmãos, aqui o texto inicia com a dolorosa saga de uma família. E era uma família que o texto apresenta, irmãos, que era amiga de Jesus. Essa família era composta por Lázaro e suas 2 irmãs, Maria e Marta. E eles iam enfrentar, irmãos, a saga dolorosa da morte. Uma saga que todos nós somos convocados a atravessar desde quando nascemos.
E todos os familiares que encontram aquela criança nascendo, e observe, ninguém nunca pensa nisso, mas aquela criança que acabou de nascer, ela foi sentenciada à morte. Mas pastor, acabou de nascer. Exatamente. Graças ao pecado, irmãos, baixa só um pouquinho, por favor. Graças ao pecado, irmãos, toda a humanidade foi condenada à morte. E observe que o texto nos apresenta exatamente isso. Ele inicia nos mostrando aqui, logo no versículo 1, 3 personagens: Lázaro, Maria e Marta. Uma família comum, uma família como a minha, como a sua, e queria enfrentar aqui, irmãos, um poderoso e inevitável inimigo. A saga aqui começa mostrando que antes da morte houve uma doença. O texto apresenta que Lázaro, ele não morreu de uma hora para outra, mas Lázaro, ele ficou doente, né? O texto apresenta essa enfermidade. E a primeira coisa que gostaria de observar aqui com os irmãos é que esse inimigo terrível, ou o inimigo mais terrível que nós vamos observar, ele é inevitável, irmãos. Ele é totalmente inevitável. Se nós formos olhar aí os filmes de ficção, ou os romances nos livros, ou sei lá, o que você quiser ver na literatura, a grande pergunta que a humanidade quer responder é: como eu vou viver eternamente? Ou como eu vou conseguir fugir da morte? Essa pergunta é absurda, porque não tem como evitar. Não tem como evitar. A primeira verdade que o texto nos impõe aqui é a inevitabilidade da morte. Eu não consigo evitar. Um dia ela vai bater na minha porta. Um dia ela vai bater na sua porta. E sim, irmãos, não importa o quanto eu cuide da minha saúde, não importa o quanto, qual seja a minha idade, não importa qual seja o meu status social, não importa o quão gordo ou quão magra seja a minha conta bancária, nada nesse mundo, irmãos, pode evitar a nossa morte física. Na realidade, queridos, a morte é um lembrete diário do estado caído da humanidade. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 5, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Observe, queridos, que a realidade da morte é uma consequência do pecado. O mundo, ele não foi criado com a morte, mas a morte foi a grande consequência da desobediência de Adão e Eva no jardim do Éden. Os irmãos vão lembrar, Deus disse a Adão: você pode comer, Adão, de todos os frutos que você observar nesse jardim, qualquer um deles você pode comer, menos da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, Adão, certamente morrereis. Essa é a sentença. E por nosso infortúnio, irmãos, foi exatamente o que Adão fez. Foi exatamente o que o primeiro casal fez. E graças a essa desobediência, irmãos, nós recebemos como salário a morte. Porque o salário do pecado é a própria morte. Cada funeral é um testemunho silencioso da queda, irmãos. Por isso que é tão triste. Por isso que a morte é tão assustadora. Porque mostra para nós uma realidade crua, fria e necessária. Somos pecadores caídos e precisamos de Cristo. Cada cemitério é uma evidência de que o pecado trouxe terríveis consequências, devastadoras consequências para a humanidade. E observe, eu sei que se nós formos observar os filmes, as novelas, os livros, as músicas, muitos tentam suavizar esse tema, suavizar o tema da morte. Muitos dizem: não, é apenas um até logo. Não, faz parte do ciclo da vida. Contudo, irmãos, essas frases, elas falham miseravelmente, porque tentam disfarçar uma dura realidade. A morte é uma tragédia. A morte é uma tragédia. É a pior coisa que pode acontecer com alguém, porque é fruto do pecado.
Por isso que o pecado é tão grave, irmãos. Por isso que o pecado é uma tragédia na criação, porque ela gerou a morte, uma sentença, uma condenação de morte a toda a humanidade. E é exatamente, irmãos, nesse ponto que João tenta nos conduzir no início do capítulo 11. Antes aqui de João apresentar Cristo como uma solução à morte, ele nos faz sentir a profundidade do problema. Sim, irmãos, a morte é um problema profundo que precisamos meditar. Porque se nós só iremos valorizar, nós só conseguiremos valorizar a grandeza da declaração, eu sou a ressurreição e a vida, se eu compreender a seriedade do inimigo ao qual essa declaração é apontada. Outra coisa, irmãos, a morte, além de ser inevitável, ela produz dor e produz separação também. Observe que o texto vai nos apresentar alguns choros aqui. Vai apresentar o choro de uma irmã, das duas irmãs. Elas choram pela saudade, choram pelo lugar vazio, choram porque não estarão mais na convivência do seu irmão amado. Mas observe, não é apenas as irmãs que choram, os amigos também choram. Os judeus que iriam ali consolar aquelas irmãs também choravam pela morte do seu amigo querido. E não apenas os amigos deles, o próprio Cristo, irmãos, ao estar diante da sepultura, também chorou. Chorou por quê? Porque ele viu com os próprios olhos a devastidão, a terrível consequência de se viver distante de Deus, quebrando as leis de Deus, desobedecendo a Deus, pecando diante da luz de Deus. Cristo olhou com seus olhos o grande fim que o pecado leva à humanidade, a sepultura. E ele chora. A morte produz isso, ela produz dor, ela produz separação. Marta e Maria choraram, os judeus choraram, Jesus chorou. A Bíblia, irmãos, nunca trata a morte como algo natural ou desejável. Ninguém deseja isso. Nós não tratamos isso como algo natural. Nós nos espantamos quando ouvimos falar da notícia, fulano de tal morreu. O quê? Por quê? Apesar de ser a coisa mais certa que vai acontecer, nós não conseguimos tratar com naturalidade, porque não é algo natural. Foi algo herdado pelo pecado. Por isso que nunca vamos conseguir tratar a morte como algo comum e natural. Nunca. Diz uma história, irmãos, que durante muitos anos, havia um senhor idoso e sua esposa, e eles tinham um hábito de tomar café juntos, todas as manhãs. Eles já tinham lá os seus 80 anos, e todas as manhãs eles tomavam café juntos. Não importava o dia, não importava a correria, os problemas, eles sempre se sentavam à mesa, no mesmo horário, para tomar um cafezinho e conversar. Depois aí de mais de 50 anos de casamento, finalmente a esposa faleceu. Algum tempo depois, um amigo foi visitar aquele senhor e percebeu que a mesa continuava sendo posta para duas pessoas. Havia duas cadeiras, 2 xícaras, 2 pires e o mesmo lugar reservado. Curioso, o amigo perguntou: por que o senhor continua colocando 2 xícaras? E aquele senhor, irmãos, com os olhos marejados, com um semblante de sofrimento, ele vai responder: porque todas as manhãs meu coração ainda espera vê-la sentada ali. Aquela segunda cadeira vazia, ela é um lembrete diário do que a morte faz. Ela não apenas encerra uma vida, irmãos. A morte separa pessoas. Não qualquer pessoa, mas separa pessoas que amamos. Ela deixa lugares vazios na mesa. Ela deixa vazios no coração.
ela deixa quartos silenciosos, ela deixa telefones que nunca tocam, ela deixa abraços que nunca mais poderão ser dados. E é exatamente isso, irmãos, que Marta e Maria choravam. Não é simplesmente a morte, mas o vazio, a dor e o sofrimento que essa morte tanto traz e profundamente traz no coração de quem a sofre. E é por isso, irmãos, que até o próprio Cristo chorou. Ele chorou por ver a devastidão, a coisa horrenda em que o pecado ocasiona no coração dos seres humanos. Um sentimento de impotência e de vazio. A morte provoca essa dor e essa separação. Outra coisa, irmãos, leiam por favor o versículo 21, enquanto eu tomo um gole d'água aqui, por gentileza. Versículo 21 do texto. Pronto, foi um ensaio. Agora vamos ler de novo. Disse, pois... Sabe uma outra coisa que a morte provoca? Impotência. Marta está diante de Cristo e ela diz assim: Senhor, se você tivesse aparecido antes, ele não teria morrido. Em outras palavras, eu, que estava com ele, nada do que eu fizesse seria suficiente para salvar o meu irmão. Apenas o Senhor Jesus, se tivesse vindo antes dele morrer, conseguiria fazer alguma coisa. Isso é impotência. Depois de 4 dias, já não havia mais nenhuma esperança. Os médicos não podiam fazer mais nada, a família não podia fazer mais nada, os amigos não podiam fazer mais nada, porque quando a morte chega, a capacidade humana, irmãos, ela entra no limite. Ela entra numa área que nós não podemos fazer absolutamente nada. E esse é o problema do texto, irmãos. Essa é a problemática do texto. A realidade nua e crua e dura da morte. A realidade fria e certa que todos nós iremos passar. E eu tenho certeza, irmãos, que quando a gente vai falando sobre isso, os irmãos devem lembrar com saudade dos entes queridos que já foram. Eu lembro que no ano de 2010, a minha querida avó era diaconisa dessa igreja. Foi o ano que ela faleceu. E eu lembro, quando eu li esse texto, né? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ela não teria morrido. Eu lembro esse sentimento de impotência quando eu estava vendo minha avó no caixão. E é incrível, irmãos, que a morte, ela provoca exatamente essa incapacidade. A ideia de saber que existe um momento em que absolutamente nada eu posso fazer do que apenas aceitar a dura realidade. Ela morreu. Ela morreu. Ela morreu. Olha o versículo 25 ao 27, por favor, e façam a leitura, por gentileza. Meus irmãos, e agora é onde nós chegamos no coração do texto. Observe que o início do sermão foi um início triste, pastor. Foi sério. Não ouvi aqui glórias a Deus enquanto estava expondo o primeiro ponto. E a ideia era exatamente essa, irmãos. Era trazer a frieza que o assunto traz.
A morte é um inimigo terrível e que nós não queremos pensar nele. Só que observe, irmãos, o texto nos apresenta que até para a morte há uma solução. O texto nos leva agora, ele tira o foco totalmente de Lázaro, das irmãs que choravam, dos judeus que choravam, e agora o texto foca exclusivamente na solução. O texto agora foca exclusivamente na solução. E a primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, é que Jesus é a maior esperança que Marta poderia ter. Jesus é a maior esperança que aquela irmã poderia ter. Observe o que diz o versículo 23 e 24. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Replicou-lhe Marta, que ele eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Marta tinha uma esperança aqui. Apesar da morte do irmão, ela cria na sua doutrina, na sua teologia, no que ela foi ensinada, de que no último dia ela veria o seu irmão novamente. Agora observe, irmãos, a esperança de Marta, ela estava depositada meramente no futuro. Entretanto, queridos, o que o texto vai nos apresentar é que a esperança em Cristo é muito maior do que uma esperança meramente futura, porque Cristo diz assim: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Jesus leva aquela mulher a não apenas olhar para um evento futuro, mas ele começa agora a fazer com que ela olhe para o próprio Cristo, para a própria fonte da vida. Em outras palavras, irmãos, Marta estava apenas olhando para uma data, mas Jesus a convida para olhar para si mesmo. Ele diz: Marta, a ressurreição não está daqui a 1000, 2000, 3000 anos. A ressurreição está diante dos seus olhos. Meus queridos, o Evangelho, ele não é apenas um conjunto de verdades, irmãos. Mas o Evangelho é o próprio Jesus. O Evangelho é a própria pessoa de Jesus. Observe, irmãos, a teologia dela poderia estar até correta. A doutrina dela poderia estar até correta. Estou olhando para o futuro, eu sei que no futuro eu vou encontrar com ele. Mas Jesus diz: olha, a sua esperança não é apenas no futuro, a sua esperança é no aqui e no agora. E por isso, irmãos, que até passando pela morte, aqueles que têm Cristo podem ter esperança hoje e agora, porque Ele é a ressurreição e a vida. Observe outra coisa, irmãos. O versículo 25 vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Observe que Jesus aqui não é apenas aquele que concede a vida. Ele não é apenas aquele que concede a ressurreição. Ele é a própria vida, Ele é a própria ressurreição. Porque observe, irmãos, com essa declaração aqui, Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, talvez a gente possa ter um erro de interpretação ao pensar: não, Jesus tem poder para ressuscitar Lázaro. E de fato o texto apresenta isso, apresenta Jesus ressuscitando Lázaro. Só que a questão é muito mais profunda do que essa, irmãos. Porque se a declaração do eu sou a ressurreição e a vida se limita a Jesus ter o poder para ressuscitar o morto, o que é que Jesus teria de diferente com os profetas que ressuscitaram mortos? Com os apóstolos que ressuscitaram mortos? Qual seria a diferença entre Jesus e Elias, que ressuscitou o morto, contra Eliseu, que ressuscitou o morto? Qual seria a diferença entre Jesus e Pedro, que ressuscitou Dorcas, ou Paulo, que ressuscitou Eutico? A grande diferença, irmãos, é que nenhum desses nomes citados, nenhum deles, nem Elias, nem Eliseu, nem Pedro, nem Paulo, nenhum deles era a fonte da vida. Todos eles eram meros instrumentos. Apenas Jesus, irmãos, é a origem da ressurreição e a fonte de toda a vida. E é por isso que Jesus é maior do que os profetas. É por isso que Jesus é maior do que os apóstolos.
É por isso que Jesus é único e incomparável, porque Ele é a fonte da própria vida. Não há vida sem Cristo, não há ressurreição sem Cristo. Qualquer vida fora de Cristo é totalmente absurdo, irmãos, porque Ele é a própria fonte da vida. Observe o que diz João capítulo 1, versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 5, 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. João 6, declarou Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. João 14, 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O texto, irmãos, apresenta não apenas alguém que tem poder para ressuscitar mortos. O texto apresenta que Jesus é Deus. O texto apresenta que Jesus é a fonte de toda a vida, de toda a existência. Porque foi apenas por meio de Jesus que tudo veio à existência, irmãos. Vocês conseguem entender a profundidade dessa declaração? Marta ora para Jesus e diz: Marta, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou Deus, eu sou Deus. Olhe mais uma vez, versículo 25, irmãos. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Observe, irmãos, que outra coisa interessante que o texto vai nos ensinar. Em Cristo nós somos livres da morte eterna. Isso é precioso, irmãos, porque Jesus não prometeu a Marta e também não promete à sua igreja a ausência de morte física. Mas Jesus promete a Marta e promete à igreja dele que a morte física não será uma morte definitiva. A morte pode até dizer, acabou. Porém, Jesus diz, ainda que morra, viverá. A morte pode até afirmar, você perdeu. Mas Cristo olha para Marta e diz, eu sou a ressurreição e a vida. A morte, irmãos, pode até dizer, o seu corpo voltará ao pó. Mas o eu sou diz, eu o ressuscitarei no último dia. Sabe o que é isso, irmãos? Jesus tem a última palavra. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele que tem a última palavra, não é a morte. Não é a morte, irmãos. E mais do que isso, ele próprio diz, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Quem é essa pessoa que declarou isso para Marta, senão o próprio Deus encarnado? Olha o versículo 38, por gentileza. Leiam, por favor, até o versículo 44. Jesus
Meus irmãos, e aqui nós entramos na última fase dessa perícope, desse texto. É a última fase do texto. Jesus agora sai da declaração e agora ele vai para a prática. Ele diz a Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Isso é uma declaração poderosa. Mas ainda mais poderoso, irmãos, é o que Jesus vai fazer logo em seguida. Ele sai da declaração e agora mostra que de fato ele é o Deus que diz ser. Observe, irmãos, que o versículo 38, ele vai dizer algo muito interessante. Jesus agitou-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Aqui Jesus, irmãos, se aproxima do lugar onde a morte reina. O cemitério. Ali é o terreno da morte. Ali é onde a morte coloca suas regras. Ali é onde a morte tem um trono e está assentada, governando e controlando. Ali no cemitério ninguém tem poder. Ali na sepultura fria, a única que tem autoridade é a morte. Mas observe o que o texto diz. Ele encaminhou-se para o túmulo. O túmulo aqui representa o lugar onde a humanidade é retirada da humanidade todas as esperanças. O caixão, a sepultura, o cemitério. Lázaro aqui, irmãos, ele não está apenas doente. Lázaro aqui estava morto. João aqui, ele faz questão de enfatizar. Tanto é que Marta fala no versículo 39, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Marta queria deixar muito claro, como se Jesus já não tivesse visto. Marta está dizendo, Jesus, estamos aqui diante de uma impossibilidade. Jesus, não é apenas que ele morreu, mas ele morreu há 4 dias. Eu sei que o Senhor é Deus, mas aqui até para o Senhor é impossível. É o que disse Marta. Eu sei, eu ouvi falar, eu vi que o Senhor curou cegos, eu vi que o Senhor purificou leprosos, mas nós estamos aqui de uma circunstância impossível, Jesus. Eu acho que nem a sua mão consegue alcançar. Já fazem 4 dias e cheira mal. Aqui, irmão, Jesus não está realizando uma cura de alguém que está em beira da morte. Na realidade, ele está diante de alguém que já tinha passado pelos portais da morte. E o que fazer depois de morto? E o que fazer, irmãos, depois de morto há 4 dias? Qual era o remédio que Jesus ia colocar? Será que lá tinha um apague menos com o remédio? Se morto há 4 dias, tome isso aqui, dê ao morto que ele vai ressuscitar. Será que havia ali algum curandeiro? Algum médico? Será que havia ali alguém que pudesse ministrar algo naquele morto de 4 dias e fazer levantar da tumba? Irmãos, o que é interessante aqui é que existe um cadáver, um cemitério, um túmulo, e é exatamente, irmãos, nesse cenário de impossibilidade que Jesus Cristo manifesta a sua glória. É exatamente, irmãos, nesse cenário de impossibilidade que Jesus manifesta o seu poder, dizendo, eu sou Deus sobre a vida e sobre a morte. Quanto mais impossível é a situação, irmãos, mais evidente, mais claro fica o poder e a autoridade de Jesus Cristo. Ele olha aquela impossibilidade e tem outra. Observe o versículo 39. Então ordenou, tirai a pedra. Você pode repetir comigo? Então ordenou, tirai a pedra. Repita comigo, tirai a pedra. Jesus poderia tirar aquela pedra sozinho? O que é que vocês acham? Ele tinha poder
para fazer isso? Ele tinha poder? Tinha, não tinha? Ele fez isso, não foi quando ele morreu? Ele tirou a pedra. Por que ele manda tirar a pedra? Por que ele manda tirar a pedra? Existem situações, irmãos, que mesmo que eu empregue a minha própria força, eu não vou conseguir resolver. Apenas o poder de Cristo pode resolver. Tem coisas que já está morto, e eu tento usar a minha força para resolver, mas eu nunca vou conseguir resolver. Às vezes eu vou lá e tento tirar a pedra. Como é que está seu casamento? Como é que está sua família? Como é que está sua vida espiritual? Talvez você esteja diante de uma morte também. Uma morte no casamento, uma morte nos relacionamentos, uma morte na comunhão com Deus. E talvez você possa até dizer que nem Marta: Senhor, já fede. Não tira a pedra não. Não mexe nisso não, que não tem mais jeito. O meu casamento não tem mais jeito, já tem uma pedra, não mexe não, porque já está fedendo. Os meus filhos não tem mais jeito não, não mexe nessa pedra não, porque já está fedendo. A minha vida espiritual, não mexe nisso não, Deus. Não mexe nessa pedra não, porque já está fedendo. E às vezes a gente tenta resolver as coisas com a força do nosso braço, quando na verdade nós precisamos apenas da voz de Cristo. Apenas da voz de Cristo. Mesmo que eles abrissem aquela tumba, e de fato eles abriram, com a força do braço, né? Somente Jesus poderia fazer Lázaro sair de lá com as próprias pernas, irmãos. E foi exatamente isso que aconteceu, como nós vemos no versículo 43. Coloque os olhos, por favor. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Meus irmãos, existe um poder tão solene nessas palavras. Apesar dele usar o nome de Lázaro, essa ordem foi para a morte. Essa ordem foi para a morte. É como se Deus estivesse dizendo assim: morte, eu sou o seu Senhor e Deus. Esse homem que está aí no seu território, manda para cá. E o que é incrível, irmãos, é que a morte obedece à voz de Cristo. O que é incrível, irmãos, é que a morte obedece à voz de Cristo. Aquele que criou a vida por meio da sua palavra, ele também tem poder de restabelecer, de restaurar e de ressuscitar qualquer vida, também pelo poder da sua palavra. E o que me chama a atenção, irmãos, é que ele diz: Lázaro, vem para fora. O antigo pregador, John Trapp, em um seu sermão antigo, ele vai dizer que se Jesus tivesse dito apenas vem para fora, apenas isso, a autoridade dessa ordem seria capaz de ressuscitar todos os mortos daquela sepultura, daquele cemitério. Não estamos falando aqui, irmãos, de qualquer pessoa. Estamos falando aqui do Deus Todo-Poderoso. E sabe o que é interessante, irmãos? Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E isso é a antecipação do que todos nós iremos ouvir quando estivermos no nosso caixão. Eu ouvirei: André, vem para fora. Jurandir, vem para fora. Cristiano, vem para fora. Mário, vem para fora. Meus irmãos, o que estamos vendo aqui
é o que vai acontecer com cada um de nós. É o próprio Evangelho de João que diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Em João 11, Jesus chama o morto pelo nome. Mas agora nós vemos que Jesus anuncia que chegará um dia em que Ele chamará todos os mortos à existência. Todos os mortos serão convocados. E o que é incrível, irmãos, e que todos serão levantados da tumba, pela autoridade que há na voz de Jesus Cristo. Outra coisa interessante, o morto ouviu. O morto ouviu. Jesus falou, tranquilo, ele tinha saúde, estava falando, estava conversando com Marta. Ele não estava conversando com Marta, nós não lemos aqui? Tranquilo. Ele poderia dizer: Lázaro, vem para fora. Tranquilo. Mas o milagre reside no fato de que aquele morto ouviu. E aquele morto atendeu aquele chamado. Isso é interessante, irmãos. Porque a partir dessa sequência de atos, nós conseguimos também entender e compreender como se dá a salvação. Porque o pecador, ele está espiritualmente morto até que ele escute nos seus ouvidos a voz de Cristo chamando pelo nome. E o que é incrível, irmãos, que o milagre da salvação opera exatamente assim. Cristo, por meio do seu Santo Espírito, chamando os mortos todos os dias: vem para fora, venha para a luz, saia da tumba, saia da morte e venha para a vida na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a ressurreição e a vida, irmãos. Olha o versículo 44, por gentileza, já estamos terminando. Saiu aquele que estivera morto, diz o texto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou: desatai-o e deixe-o ir. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é esse desatai-o e deixai-o ir. Jesus chama aquele morto da tumba, ele ressuscita. E aí eu não sei o que foi que aconteceu, quem é biólogo aí, quem é médico, não sei, o que é que aconteceu ali no corpo de Lázaro. Porque a Marta disse: já está fedendo. Então já estava em estado de a decomposição. Então aquela ordem de Cristo não foi apenas uma ordem da alma de Lázaro vir do Hades e entrar no corpo, mas vai muito além. Houve uma cura generalizada ali também no corpo daquele homem. E aquela decomposição foi totalmente restaurada e restabelecida. Ele se levanta e sai da tumba. E o texto apresenta que ele está totalmente enfaixado. Totalmente enfaixado. E Jesus diz: desatai-o. Tire a roupa da morte. Tire a roupa da morte. Sabe o que é interessante aqui, irmãos? E o que eu vejo aqui de muito lindo no texto é o papel da igreja na vida espiritual daquele que nasce de novo. Porque observe, Jesus poderia ter dito a Lázaro: Lázaro, tira esse negócio aí, tira aí. Só que ele diz aos outros, ele diz aos amigos, à família: olha, ele ressuscitou, ajude-o, tire dele as roupas da morte, ajude ele a ficar limpo, ajude a ele a tirar essa roupa fedida, ajude ele a tirar essa roupa manchada, essa roupa marcada pela morte, ajude ele a ser uma nova criatura, ajude ele a viver uma nova vida com sua família, ajude ele a ser um crente verdadeiro, esteja com ele. Eu consigo ver aqui, irmãos, o poderoso papel da igreja com todos aqueles que ressuscitaram das suas tumbas. Eu consigo ver aqui, irmãos, o papel maravilhoso, a luz maravilhosa que irradia da igreja, ajudando uns aos outros a nos despir
das velhas roupas da morte. Das velhas roupas da morte. Aqueles que foram alcançados pela vida de Cristo podem ajudar uns aos outros a abandonar as ataduras da antiga vida da morte. Meus irmãos, para concluir, 4 aplicações bem rápidas. Se a morte é inevitável, precisamos estar preparados para encontrá-la. E uma pergunta que o texto nos força é justamente essa: estamos prontos para morrer? Nós não pensamos nisso. Nós estamos prontos para morrer? Segunda aplicação: entregue a Cristo, meu irmão, entregue a Cristo tudo aquilo que você não consegue resolver, toda a impossibilidade. Não confie na força do seu braço. Eu tenho força para empurrar a pedra. Confie na voz de Cristo, irmão. Nos impossíveis, confie na voz de Cristo. Terceira, não confunda estar vivo com ter vida. Não confunda estar vivo com ter vida. São coisas totalmente diferentes. Você tem a vida que está em Cristo. Essa é uma aplicação importantíssima, irmãos. Você tem a vida de estar em Cristo. Finalmente, a quarta, nós vamos ver no versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aí vem uma pergunta: crês isto? Você crê nisso? Jesus é a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê em Cristo? Você crê em Cristo? Você crê que Cristo pode te salvar? Você crê que Cristo pode salvar a sua alma? Você crê que Cristo pode salvar o seu casamento, a sua família, os seus filhos, os seus relacionamentos? Você crê que Cristo tem poder para dizer: venha para fora? Venha para fora. Feche seus olhos, irmãos. Senhor, nós queremos te louvar. E bendizer o teu nome, Senhor. Porque nós cremos que o mesmo Jesus que estava diante da tumba de Lázaro, ele está nesse lugar. E a mesma voz que Lázaro ouviu é a voz que também iremos ouvir. E eu peço, Senhor, que o Senhor antecipe espiritualmente esse chamado para todos os mortos espirituais que possam estar aqui nessa casa. Venha para fora, venha para a luz, venha para a vida. Será que ainda podemos ver salvação com os nossos olhos, Senhor? O Senhor é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em Ti tem a vida eterna, não morrerá eternamente. Obrigado pela salvação, Senhor, conquistada na cruz do Calvário. Eu rogo ao Senhor que nos prepare para nos encontrarmos com o Senhor. A morte é inevitável, mas a salvação que há em Ti também é inevitável, Senhor. Estaremos contigo para todo sempre. E é assim que nós oramos a Ti, no nome